Olá, Aquário, seja bem-vindo ao canal Casa da Mãe. Se você ainda não é inscrito, já deixo aqui o ultimato. Se inscreva aqui no canal Casa da Mãe Tarô, acompanhe as nossas leituras aí mensais. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Nós vamos estar iniciando a leitura aí para Aquário referente ao mês de março. Pegue somente aquilo que se encaixar dentro da sua energia, dentro da sua realidade, né? Já traga a sua energia para cá, vibrando sempre positivo. O que não ressoar com você, você esteja aí liberando para o universo. Vou iniciar a leitura de vocês, Aquário, com o baralho cigano. Por favor, espiritualidade, o que temos para Aquário referente ao mês de março? O caixão invertido, caiu nessa posição, de cabeça para baixo, né? O buquê, o envelope invertido, as nuvens, a cegonha, e os livros. Então, Aquário, olha só, existe uma situação na sua vida, né, atual, alguma coisa na sua vida, né, alguma situação que você está vivendo aqui, que é um ciclo que já deveria ter sido encerrado, né, mas que você insiste ainda em manter essa situação na sua vida. Por isso que o caixão saiu aqui invertido com o buquê. Então, isso significa que algo já deveria ter sido finalizado para você, né? Para o seu próprio bem, para a sua própria felicidade, para que você começasse a viver um novo ciclo com mais sentido, com mais renovação, né? Vivendo uma vida de mais significado, sabe? Aqui tá muito forte também energia de relacionamentos, da forma como você se relaciona com as pessoas aqui, tá? Então essa finalização ela já era para ter acontecido. Aqui a carta do envelope com as nuvens fala de você não ficar esperando por notícias, né? Porque essas notícias, essas mudanças, né, elas não vão acontecer acerca de alguma coisa aqui, algum contexto na sua vida. Parece que você está esperando por uma notícia que ela não chega, e eu não vejo essa notícia chegando aqui. Aqui você vai precisar passar agora no mês de março por mudanças significativas na sua vida, que elas vão te trazer um aprendizado muito grande no futuro. Então agora no mês de março você está experienciando alguma coisa aqui que envolva também um relacionamento com filhos, com gravidez, ou com uma mãe, ou com alguém que tem essa figura materna, tá? E assim, existe algo aqui que não foi encerrado, que não foi finalizado, e você tá assim, aguardando por respostas que elas não vão vir, tá? Você tá numa energia de bastante dúvida, de instabilidade, até mesmo emocional, mas tem mudanças aqui que você precisa fazer para o seu próprio aprendizado. E quando a gente fala de mudanças aqui, a gente fala de mudanças profundas. Não é mudar aqui porque o caixão, né, ele vai falar o quê? De algo que se encerra para sempre, né? Da finalização de um contexto definitivamente. Então existe algo aqui, Aquário, muito importante, alguma finalização que você precisa fazer e você tem hesitado em fazer isso. Por quê? Porque você se sente como se você estivesse perdendo uma felicidade que ela na verdade nunca existiu, só existiu na sua cabeça. Eu estou me comunicando com alguém aqui desse signo que não é verdadeiramente feliz ou não está vivendo uma felicidade na plenitude como deveria viver, porque enxerga a vida de uma forma muito prazerosa, somente voltado para o que é bonito e para os prazeres da vida. Então, Aquário, essa carta invertida aqui, que é a carta do envelope,
né? Fala de coisas que não tem que ser esclarecidas para você, ou que você não aguarde notícias e respostas da qual você já sabe, né? Quais são essas respostas aí. Você está na dúvida ou está vivendo algum tipo de instabilidade emocional aqui, porque você quer viver essa instabilidade emocional. E a cegonha fala das notícias relacionadas ao seu aprendizado de vida, que as notícias elas vão chegar, certas mudanças estão sendo geradas no seu cotidiano, na sua família, na sua história ou no seu trabalho para te trazer algum tipo de aprendizado. Desculpa, mesmo que isso seja de forma que você não agrade. O que mais que a gente tem aqui para Aquário? A árvore, o chicote, tem algum tipo, você está passando por algum tipo de prejuízo ou você se sente prejudicado em uma questão de família, ancestralidade, situações mal resolvidas aqui com família, sabe? Tem alguma coisa que você tem mal resolvido com alguém da sua família. E isso, de certa forma, tá te castigando, tá te limitando, tá te trazendo dor, sofrimento. Por quê? Porque é algo que você insiste em manter um posicionamento de liderança, de governo, né, de autoridade dentro de uma situação aqui que você não tem controle. Porque o caixão também ele vai falar do desconhecido, né? Então a gente tem aqui a energia de algo que você desconhece, né, presente nas atitudes das pessoas e que estão ligado aí à espiritualidade. Então, existe aqui a necessidade de você soltar a rédea, o comando das coisas, tá? Também estou me comunicando com uma pessoa aqui que sabe que precisa de ajuda, mas que não quer ceder para pedir essa ajuda. E com isso você acaba ficando emocionalmente desestruturado, né, esperando que alguém aqui ou que a situação se movimente a seu favor e ela não vai se movimentar. Muito forte a energia de orgulho aqui também. E agora no mês de março você passando por algum tipo de experiência aí que envolva filhos, família, que não é tão agradável para o seu aprendizado, mas tem algo aqui que você precisa aprender. Tem algum tipo de lição aqui, algum tipo de aprendizado que você precisa viver aqui, ó, a montanha. Aqui é uma energia de obstáculos e dificuldades, a torre. Aqui você está passando por algum tipo de resistência com relação à sua forma de pensar. Você não aceita aqui mudanças dentro de algo, de uma questão, de um assunto aqui, que você também tem que fazer essas mudanças. Algo está sendo difícil para você aqui de falar, de pedir. Mas aqui também, se você não reconhece a necessidade que você precisa de ajuda e de que você deve pedir por ajuda, aqueles que estão ao seu redor também não tem que adivinhar isso. E também tem pessoas aqui que elas não querem ser invasivas, elas estão de todas as formas possíveis respeitando o seu espaço. Entende? Então, cabe aqui, se você está precisando de algum reforço, alguma ajuda, pedir ajuda, né? Reconhecer que você também é uma pessoa que necessita de ajuda, sim. Porque aqui não adianta querer ter esse ato de heroísmo, porque o Scott aqui também vai falar de uma pessoa que se sente muito assim, dono de si, eu comando, eu domino, mas emocionalmente aqui tem muitas energias de desestruturação emocional. E mais. Ó, confirma que é a âncora e a casa. Então tem alguma coisa aqui com o ambiente familiar, tá? É uma convivência familiar, a carta da cigana. Tem uma mulher aqui. Ou essa mulher é você, ou você convive com uma mulher que tem uma mentalidade, saiu aqui os navios, ó, o navio e a estrada. Essa mulher, ela tem uma mentalidade muito expansiva. A mentalidade dessa pessoa aqui que você convive, de alguém que você convive, tá muito forte a energia materna aqui. Ela é uma pessoa muito visionária, né, que enxerga uma questão numa proporção muito maior.
Ó, a questão afetiva, que tem situações afetivas relacionadas à sua família, a algo que é importante para você e que você precisa finalizar. Por isso que essa é a carta do caixão no início. Por quê? Porque você não quer encerrar uma coisa, um assunto, uma situação, uma forma de viver que já não faz mais sentido para a fase da qual você está entrando. Algo aqui vai ser finalizado, queira você ou não. Porque todas as circunstâncias vão colaborar para que você não esteja mais suscetível a viver coisas que, em vez de trazer positividade, felicidade para sua vida, te tornam dependentes. Ó, exatamente. O cavaleiro com a chave e os ratos. Os seus movimentos, eles serão limitados para que você se mantenha numa posição de vícios, tá? Aqui tem alguma coisa relacionado à dependência emocional. Tem uma figura feminina muito importante nessa leitura. Essa figura feminina, ou ela é mãe, ou ela tem uma energia muito assim do cuidar do maternal, tá? E essa pessoa pode realmente talvez não ser aquilo que tu gostaria que fosse, mas essa pessoa tem algum papel importante na sua vida para te trazer algum tipo de ensinamento, para você se curar de alguma coisa aqui que atrapalha outras áreas da sua vida e você não tem essa consciência de estar vendo isso. O que mais para Aquário? Março. Por favor, vamos abrir aqui com Maria Padilha. Baralho de Maria Padilha. Aquário. Março. Confirma a espiritualidade maior. Surpresas. Olha só, isso aqui já é para outras pessoas ou outro grupo aí. Alguma coisa aqui que você sabe que depende da espiritualidade maior fazer e você está aguardando por esse movimento da espiritualidade maior. A espiritualidade maior está mostrando aqui, com essa carta aqui, que quando você menos esperar, você vai ter as respostas acerca daquilo que você pediu. Que você não precisa frisar o tempo todo, né? Maria Padilha pode estar falando aqui com alguém que seja médium dela, protegido dela, ou outros Exus, pombogiras e guardiões. A sua espiritualidade, ela sabe exatamente o que você quer e o que você precisa, tá? E isso já está sendo trabalhado com o orixá, com a espiritualidade maior, né? Com os mentores aqui, para que isso aconteça. Só que essa situação, ela pode vir, né? Quando menos, muito forte aqui, exatamente. Vai ser quando você menos esperar. Muito forte aí, um período de 8 meses, tá? 8 meses... 8 semanas ou 80 dias. Você tendo a resposta de alguma coisa aqui que você está aguardando da espiritualidade, que se aconteça. Em casa, invertido. Boas notícias. E o grande amor. Então aqui é sobre alguma coisa que envolva relacionamento afetivo com uma pessoa que já não está mais na sua vida, tá? A espiritualidade está atuando em cima disso aqui. E quando você menos esperar, você vai ter um esclarecimento acerca disso. Ó, a carta do malandro aqui no fundo de deck, né? Algumas desgastes, esse assunto está sendo bastante desgastante para você. Por quê? Porque você tá com o seu mental todo focado em saber quando é que a espiritualidade vai te dar a resposta acerca de uma situação que envolva alguém. Só que isso tá tirando a sua paz, tirando o seu sossego, e você não tá aproveitando os momentos atuais que você tem que aproveitar porque você tá focada nessa situação aqui. A vitória. Os caminhos abertos e o casamento. Exatamente. Aqui você vai em direção a algo que você quer aqui, tá? Se é um relacionamento que você tá aguardando resposta, se vai dar certo, se vai fluir, vai sim. Os caminhos estão abertos aqui, né? Essa pessoa tá em busca do mesmo que você quer.
Só que assim, tem situações que ainda estão sendo resolvidas acerca de distância. Pode ser que essa pessoa tenha algum trabalho externo, alguma coisa que está sendo... que também traz muita positividade, muito caminho aberto para a vida dessa pessoa, mas isso está trazendo uma certa distância, um certo afastamento, sabe? Mas essa pessoa está na sua energia. Os vícios, os embaraços, e a poltrona. Existe da sua parte aqui uma dependência emocional, né, que está te trazendo alguns obstáculos, alguns embaraços na sua vida, né, perturbações emocionais e estagnação, tá? Porque essa carta aqui, nessa sequência, né, ela vai falar de estagnação. Existem coisas que estão paradas na sua vida e que você não está olhando para isso e que precisam ser revistas, tá? Tem alguma coisa aqui com contrato, com alguma empresa, alguma coisa que você está deixando passar por algum tipo de vício que a gente fala aqui, gente, não é só entorpecente, é qualquer tipo de situação que te torne escravo daquilo a ponto de atrapalhar você fazer outras coisas. Então aqui você precisa rever alguma coisa que envolva parcerias, relacionamentos, né, casamento aqui, contrato, empresa, porque tem algum vício, alguma dependência aqui que está trazendo situações amarradas para sua vida, dificuldades e te botando em posição de estagnado, né? Aqui muito forte, ó, fundo de deck, ó, obstáculos e dificuldades. Alguém aqui também com quem você se relacionou e hoje não está mais, essa pessoa está passando por algum tipo de obstáculo, por algum tipo de dificuldade, essa pessoa está nos vícios mesmo. De vícios que a gente fala aqui, né, entorpecentes. O que mais? Essa pessoa, ela se arrependeu, né, de ter saído da sua energia, ela se arrepende de hoje não estar mais com você, ó, exatamente. A espiritualidade menor, o amor passado, né, e a felicidade. Então essa pessoa aqui, ela sabe que as atitudes dela, né, fizeram com que ela perdesse um amor verdadeiro que hoje para ela está no passado e ela não consegue seguir adiante. Parece que essa pessoa era ela, assim, carta do palhaço aqui pra mim nessa posição tá falando de uma pessoa que se achava muita coisa, mas porque tava do seu lado e que hoje já não é mais assim. Então aconteceu um freio bem legal aqui na vida da pessoa, até mesmo, ó, sentido financeiro aqui pra pessoa. As coisas não estão tão legais assim quanto parece, quanto a pessoa tá mostrando não, tá? Muita coisa tá sendo mostrada na sociedade, né? Mas no off, no oculto, as coisas não são tão quanto parecem, não. E aqui, ó, a carta da pessoa intermediária, existe uma energia de Exu aqui que não é oculta para você, que você sabe da presença desse Exu, né? Ele tá te intuindo acerca de obstáculos e dificuldades que você pode vir a passar por querer trazer para você, para sua vida, algo que deve ficar no passado. Então aqui se é um relacionamento, é um trabalho, né? É uma profissão, alguma coisa, Exu está te dizendo aqui, nós não queremos isso para você. Esse amor do passado, essa situação do passado, esse trabalho, esse local onde você morou, porque a gente tem a carta aqui também da casa, né? Esse lugar onde você morou, ele não é mais para você. Então, olhe para frente, siga para frente. Mesmo você tendo obstáculos e dificuldades aqui, né? Ó, o fundo de deck, a sorte. Nós estamos com você, trazendo as boas energias, a positividade, limpando os caminhos e trazendo soluções para que você supere esses obstáculos aqui. Mas não fique preso, né, em passado ou sentindo assim saudade, nostalgia de um passado que não fez bem para você, que existem coisas que você não sabe aqui do acontecimento, porque essa carta caiu invertida, então no invertido ela é, na posição normal dela, ela representa situações ocultas. Como ela caiu invertida, as desconfianças que você tem acerca dessa pessoa não são desconfianças, são verdades, Aquário. Verdades. Então, assim, a energia da sorte é com você.
Mas você precisa tomar cuidado, ó, a carta da taça com as traições, com os desejos que você tem. Porque aqui eu posso estar me comunicando com uma pessoa que ela saiu de um relacionamento, né? Vou dar um exemplo, né? Saiu de um relacionamento tóxico, né? Essa pessoa te traiu, essa pessoa te enganou, né? Seja da forma como foi. Se foi num relacionamento, se foi num local de trabalho. Então entenda o contexto aqui e adapte para sua realidade. Só que assim, você viveu algumas fases boas dentro dessa situação. Como hoje, no momento, você não está podendo viver isso, é natural que os seus desejos, né, a sua mente, na parte sabotadora, venha de encontro a você para te relembrar de fases que eram prazerosas, mas que só eram prazerosas. Então, aquilo que saiu da sua vida, saiu porque não tinha o que agregar. E aqui não adianta tu querer ficar voltando no passado, porque não que os teus guias vão te abandonar, ou te excluir, ou te rejeitar, mas eles não vão fazer os movimentos que você precisa para te ajudar dentro de algo que você quer, sendo que você está insistindo em manter na sua vida coisas que tem que ficar no passado, tá? Aquário, então vamos ver aqui com o tarô de White, qual é um conselho aqui, tarô, por favor, para Aquário referente ao mês de março? Aquário, março, por favor. Nossa, leitura bem profunda, né? Bem profunda. Aquário, por favor. O Imperador. A Torre invertida. E o Sol. Olha só, Aquário, existe uma estrutura aqui na sua vida antiga, né, que ela te causou muita destruição. Alguma coisa que envolve até aqui mesmo a infância, né? Existe um império aqui que causou muita destruição para sua infância, e isso atrapalha os seus relacionamentos e as suas conexões até hoje. Então a principal mensagem da leitura de base para sua situação, algo do passado, né, está acontecendo novamente de uma forma assim um pouco diferente, mas porque existem coisas aqui que elas têm que ser resolvidas, cortadas, finalizadas, tá? Porque é uma situação de passado, né? Uma pessoa aqui que ela trouxe muitos danos para você na sua infância. Podemos estar falando aqui da ancestralidade, da convivência tóxica familiar, né? Então, assim, ó, você perdeu uma infância por conta de um império construído sem estruturas da parte de alguém aqui. Então, isso é muito importante na sua leitura, tá, o Aquário? O Enforcado. Você vive meio que numa dinâmica de estagnação em muitas áreas da sua vida. 7 de paus. Você tá sempre armado, sempre tentando guerrear, batalhar, brigando contra tudo e contra todos. E tem pessoas aqui que elas não merecem isso que você tem por um trauma ou por uma situação mal resolvida do passado. Então, assim, ó, o ideal seria aqui que você buscasse por terapias, né, prática de esportes, auxílio da espiritualidade para te ajudar a superar essa situação aqui de trauma, com alguém que realmente deu o que tinha para dar na sua infância, né? Aqui tô falando, me comunicando com alguém relacionado à infância, carta da morte. Então aqui, essa situação de estagnação, nessa fase que você tá, ela está chegando aí para despertar guerras internas dentro de você para que você finalize algo que é referente à sua infância, está ligado a uma pessoa aqui, alguém que você convive, e que isso pode estar respingando até mesmo nos seus descendentes, tá? Então, Aquário, você precisa analisar uma situação aqui de que nem todo mundo quer o seu mal, nem todo mundo está te atacando, né? E que esses ataques aqui são situações criadas do seu subconsciente, porque a torre nessa situação invertida aqui, né, ela vai falar de uma reconstrução,
de uma estruturação. Então o seu mental ele está estruturado a pensar que as pessoas querem te causar dano, e não é assim. A mensagem aqui é justamente isso, não são todas as pessoas ou todas as situações que querem te causar dano, tá? Tem algo aqui que precisa ser revisto, existe algo, porque o imperador com a torre invertida vai falar de uma forma de consciência, né? Um pensamento, uma crença limitante, um pensamento adquirido por você de resistência em não mudar, e isso não te traz clareza, né? O sol aqui. Você pensa que todas as pessoas querem de você a mesma coisa ou têm a mesma intenção de algo, e aqui você poderia muito mais ter, né, em situações complexas aqui, o apoio de alguém, e você simplesmente descartou esse apoio desse alguém ou dessas pessoas por conta de algo que você viveu lá atrás, do qual essas pessoas aqui não têm culpa. Aqui existe um imperador na sua vida, tá? Uma energia masculina que te trouxe muitos danos na sua infância, tá? Te trouxe algum tipo de dano. Pode ser de vida passada? Pode. Mas pode ser sim, né? Um pai aqui, uma pessoa, um avô, uma energia, uma figura paterna que te trouxe algum tipo de dano. Isso tá trazendo, né, situações para sua vida atual com pessoas que não merecem viver esse tipo de colheita. Então é você, porque a morte aqui vai falar o quê? De você, nessa sequência, né, o enforcado, 7 de paus e a morte, vai falar de você sair de um estado de consciência limitante que você resiste em manter, lutar contra, né, as vozes ocultas que te levam para um caminho muito negativo acerca de pessoas e relações, de você achar que todo mundo, né, o mundo inteiro está contra você. E a carta da morte é você finalizar essa situação, é você encerrar algo que mais do que já passou do tempo de ser encerrado. Aqui você está brigando, lutando sozinho contra a sua própria mente, porque muitas pessoas às vezes até podem estar deixando uma convivência com você aqui, ou alguém está evitando você. Por quê? Porque você criou no seu mental um trauma estruturado de que a sua forma de pensar é a única verdade, e não é assim, sabe? Então a carta da morte aqui é um convite para você encerrar algum tipo de crença limitante, algum trauma que te impede de avançar, né? De você sempre ver o pior das pessoas ou o negativo das pessoas, sendo que não é assim, não é dessa forma, tá? Tem algo aqui relacionado a como você vê as relações, as pessoas, que precisa ser, né, ressignificado, porque a carta da morte vai falar de ressignificar, de uma finalização de algo que se encerra, mas que traz, né, a transformação de algo muito profundo, né? Uma experiência única, ó. Exatamente, 10 de copas. Aqui é um contexto familiar, é a materialização de uma família, de alguém. Eu tô me comunicando com um aquariano aqui que ele sempre desejou ser amado, ser acolhido pela família, ser compreendido pela família, né? E parece que assim, isso não aconteceu com você, né? Mas existe alguém nesse espaço aqui que compreende exatamente o que você passa, né? Porque essa pessoa também passou por uma situação, por uma experiência parecida, pode ser um irmão aqui. E assim, as pessoas não são aquilo que te acondicionaram ou te ensinaram que elas são. Então, a carta da morte é você ressignificar a sua ideia de família, amor, caridade, respeito, troca, entendeu? E socialização. Isso precisa ser ressignificado. É preciso que você aprenda a ver o lado bom das pessoas e sair dessa posição de torre invertida aqui, aonde você limita seus pensamentos a pensar dessa forma. Não, eu tenho que pensar dessa forma porque essa é a minha única verdade. E não é. Vou tirar um conselho final aqui para você, Aquário, com o oráculo da Lua, né? Que essa leitura foi bem significativa, né? Bem profunda aqui. Vamos ver aqui para Aquário uma mensagem final com o oráculo da Lua. Ó, desapegue.
Desapegue. Então aqui solte o controle das coisas. Relaxa. Para de levar tudo no peito. Para de achar que todas as pessoas só têm o pior para te oferecer. Solta a resistência que você tem em não querer receber amor das pessoas ou achar que elas não querem te dar isso, porque não é bem assim aqui. Desapegue. Quando você soltar o seu controle, né, o autocontrole que você tem acerca das suas atitudes relacionadas às pessoas, você vai começar a ver muitas mudanças significativas na sua vida e a resposta que o universo vai te dar através dessas pessoas na sua vida. Ok, Aquário? É isso que eu tenho para você hoje, no mês de março. E um forte abraço e até a próxima.